No ar, mais uma edição do podcast semanal Conversa Séria com o empresário João Rafael. Hoje, em caráter especial, teremos uma entrevista com duas crianças que são filhas aqui da cidade de Guarabira. Nós vamos conversar com a Maria Gabriela Paulino, ela que é filha de Micheline Paulino e Valdemir Ribeiro, e também com o Davi Oliveira, que é filho do doutor advogado Beto Oliveira e da doutora Cristiane Moraes. E de antemão eu já convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, compartilhar e também ativar o sininho, porque toda semana você já recebe notificação de todos os vídeos novos que nós compartilhamos por aqui. Abraçar também hoje ao meu lado o jornalista Digenilson Silva e também o empresário João Rafael. Bom dia, empresário. Bom dia, Daniel, bom dia, Digenilson, e um bom dia especial aos nossos ouvintes e também aos internautas. É uma satisfação muito grande hoje ter o privilégio, de gravar com as crianças que são o futuro do Brasil. Essas crianças é quem vão governar, administrar e conduzir o país para dias melhores. Então vale muito a pena você prestar atenção, porque aqui é uma gravação espontânea e para nós é um motivo de alegria e satisfação. Nunca gravamos com pessoas jovens assim, sempre gravamos mais com pessoas de maior desconhecimento, mas para nós é um motivo de alegria, até para incentivar as demais crianças que estudam, né? Com certeza. Não é? E por falar em incentivo, a gente fala de sonhos também, vamos falar de sonhos, mas antes... Digenilson, deixa eu perguntar aos meninos para que eles se apresentem. Eles são aqui da cidade de Guarabira. Que série eles estudam? Onde eles estudam? Sejam bem-vindos. Bom dia, Gabriela. E bom dia também, Davi. Bom dia. Bom dia. Gabriela, você estuda onde e qual série você cursa no momento? Eu estudo no Colégio da Luz, no 6º ano D. E Davi? Estou no Gelzinho, no 4º ano. E aí, a gente sabe que a partir da escola, empresário Digenilson, muitos sonhos se escrevem ali. Nós já fomos crianças, claro, e muitas crianças às vezes não têm a oportunidade que eles estão tendo no momento de falar, né? Todos nós tivemos sonhos quando crianças. E vocês? Vou começar por Gabriela. Gabriela, você tem 10 anos. Você já tem um sonho, por exemplo, de uma profissão que você deseja exercer no futuro? Sim, eu tenho um sonho de ser advogada. Mas por que essa profissão? É para incentivar, para defender o nosso povo. E Davi? Eu ainda não tenho, não. Digenilson Silva. Tudo bem, né? A gente está fazendo um programa com as crianças. Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast, né? Como é que vocês observam, têm a visão, portanto, do mundo de hoje, o mundo de vocês? Como é que você vê o mundo atual, os acontecimentos, enfim? Como é que você descreve, portanto, esse presente no mundo? Gabriela? Eu vejo um futuro bom. Futuro bom. Sim. Davi? Eu também vejo um futuro bom. Vocês já pensaram em economizar para o futuro? Vocês ter a base de como empreender, porque as escolas ainda não ensinam a literatura a empreender, mas é uma necessidade na vida humana, todos nós entender que é preciso economizar logo de infância para quando chegar depois da formatura, você saber que o que você ganha, você não pode gastar tudo, você tem que gastar parte, porque senão você não cresce. Para crescer na vida, você precisa sempre ter a ideia de que é necessário economizar. Você recebeu uma quantia X, você gasta Y e guarda uma certa quantia, porque não que você precise de guardar, mas é porque você tem que aprender como valorizar aquilo que você recebeu. Como eles lidam com o dinheiro. Certo, como lidam com o dinheiro, exatamente. Bom dia, lá na minha escola temos a matéria de educação financeira, já aprendemos isso. Muito bom. Que lá, desde pequenos, já estamos treinados para como gastar esse dinheiro, como a gente pode investir, já sabemos tudo isso. Parabéns para a escola, o Colégio da Luz. Não é à toa que é uma das melhores escolas realmente da cidade de Guarabira.
E Davi, como é? Davi tá ali só pensando como é que ele tá investindo o dinheiro dele. Como é que você lida com o dinheiro, Davi? É porque eu ainda não tenho mesada. Não tem mesada ainda. Muito bem. Mas como você imagina que seja o correto? Estando ali com o dinheiro nas mãos. Sei não. Não sabe ainda, né? Gente, Poupar é importante. outra coisa. Isso aqui é algo muito importante que nós utilizamos no dia a dia. E eu, como professora, eu trouxe um texto bem bacana para os meus alunos, que foi sobre o uso do celular em excesso. E é algo que acaba atrapalhando o sono, o aprendizado na escola. Na rotina de vocês, como é essa questão do uso com o celular? Do uso do celular. Na minha rotina, geralmente eu uso para pesquisa, mas também para divertir um pouco. Eu estudo 2 horas, vamos dizer, e eu fico 2 horas também vendo um pouquinho, mas eu também tiro. Brinco também, mas com o telefone não pode ficar com excesso. Davi, É porque eu estudo muito e eu ainda não tenho celular. não tem celular. Ainda não está maduro para isso, Não né? está maduro. Agora, fala um pouco aí do dia a dia de vocês, como é que é o dia a dia de Gabriela, como é que é o dia a dia de Davi, né? Gostaria que você falasse aqui, portanto, no nosso podcast. No dia a dia é normal, mas eu tenho 3 dias que eu tiro para esportes, faço 2 esportes, handebol e futsal, feminino, os 2. E geralmente o handebol eu faço 2 dias na semana, terças e quintas, e futsal, sexta-feiras. Davi, A minha rotina é segunda eu tenho CCE, terça eu tenho a minha aula de piano e também meu futebol. E quarta também tenho meu futsal do colégio e também meu CCE. tem alguma coisa a falar ainda a respeito da rotina, Gabriela? Você ia se aproximando? Fica à vontade. Não. Eu ia falar nos professores que eu faço. Pois não. Meu professor de handebol é Leandro e meu professor de futsal é Neto. Entre handebol e futsal, você prefere qual dos dois? Futsal. Davi, você gosta da aula de música? Gosto. Então, com certeza vai ser um músico. Você é um músico, né? E vocês tinham uma rotina bem É. preenchida, tem uma agenda Com bem certeza. preenchida. Qual o incentivo da família de vocês para essa questão dos estudos e também ter uma rotina de outras atividades que também incentivam aí para o aprendizado em outras áreas? Como é o incentivo da família de vocês com relação aos estudos, a busca de conhecimento? A gente foca muito nos estudos, porque os estudos dão portas, a educação dá muitas portas para a gente. E é com isso que eu vou me aprofundando no esporte, também muito bom, eu gosto. E faço isso, eu gosto de estudar muito, gosto de estudar. Gosta, né? Gosto, também gosto de me divertir um pouquinho. Divertir é muito bom também. Qual a matéria que vocês mais gostam de estudar? Eu gosto de ciências. Ciência, muito bem. Eu gosto muito de português e matemática. Muito bom. E qual a matéria que você não tem assim uma certa afinidade, assim, que você não gosta, mas tem que estar ali estudando e tal? A pergunta vai para ambos, para os dois. A minha é um pouquinho ciências. Ciência, É produção de texto. produção de texto. Redação. Escrever. Pois já viu, eu adoro produção de texto porque eu sou professora de português e eu gosto de pedir, viu, que os meus alunos produzam. Até porque todos os concursos que vai se fazer, tem que fazer o texto, né? Tem, inclusive É alguns empregos, obrigatório. provas para concurso de bancos, né? Uhum, Algumas isso. áreas precisam que sejam feitos textos e aí é decisivo aí para Com certeza. o preenchimento de uma vaga. Então todas as disciplinas são importantes. Gente, vocês gostam, eu acredito que gostam muito de estudar, da parte de aprendizado. Que mensagem vocês deixariam para as crianças de hoje sobre os estudos, sobre a escola? A minha mensagem é que educação é a vida. Sem educação não seremos nada. Uhum. Muito bem. E Davi, qual seria a sua mensagem para as crianças, aquelas que não gostam tanto de estudar? É que merecem estudar muito e a educação é muito importante. Muito bem. O que é que deixa vocês tristes, assim, que você observa, assim, você fica com um sentimento de tristeza? Não era para ser assim, era para ser de outra forma, para ser dessa maneira. Tem alguma coisa no cotidiano, no dia a dia, que vocês observam no mundo, na atualidade, que deixa vocês um tanto quanto tristes, Gabriela? Pra mim, poderia ser o uso do telefone com exagero, que fico triste muito com essas crianças que são viciadas. Uhum. Vocês podem dizer quantos irmãos
vocês têm e o nome deles? Ou delas? A minha é Maria Isabela Paulino, meu amor. Ela fez questão de enfatizar essa parte. E Davi? Eu tenho um irmão mais velho, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É mais velho que você ou mais novo? Mais velho. Mais velho. Muito bem. Só são vocês dois? É, Como é seu filho mais novo? legal. Recebe muitas ordens? Uhum. E Gabriela? Eu sou a irmã mais velha, eu cuido da minha irmãzinha, que é bem pra cuidar, que ela é pequena, tem 5 anos de idade. Sim. Mas eu gosto muito. Essa série. Quando eu estudava, tinha uma matéria chamada dever de casa. Vocês levam dever para casa ou não? Pode falar se você quiser. A gente leva. E os pais ajudam ou faz por vocês? A minha tarefa de casa eu faço sozinha. Mas quando eu fico em dúvida, minha mãe ou meu pai faz comigo pra me tirar essas dúvidas. Mas geralmente eu gosto de fazer sozinha, não faço nenhuma banca, faço sozinha em casa e totalmente aprendendo mais. E eu tiro essas 2 horas de estudo para mim poder aprimorar nos estudos. Muito bem. Vamos registrar aqui a presença do pai de Davi, né? Meu amigo particular, Dr. Beto Oliveira. Tudo bem, faltou o Davi responder essa pergunta também, né? Sobre o dever de casa, as tarefas de casa. É que eu faço reforço, daí eu Muito bem. faço tarefas. Leva a tarefa. Eu perguntei que profissão vocês já desejam, assim, tem interesse, achar bacana de exercer. E que profissão vocês não queriam ser de jeito nenhum? Você escolha. Professora, tá vendo? Eu tenho que rir, né? Vamos lá. E Davi, que você não queria ser policial de jeito nenhum? Policial. Eu sou errabal. Tem medo de esperto. cometer um crime, né, Davi? E Oh. Gabriela, por que não professora? Fiquei curiosa. Professor, porque tem que ter muita disciplina. Eu sei que professores é um avanço muito bom, mas professor não dá. E o que é ter disciplina pra você? É aprimorar nos estudos, para me saber mais dos estudos. Entendi. Me senti Davi, atingida com esta resposta. Davi já adiantou, né? Ele disse que bala não é com ele, não. Por isso não quer ser policial, né? Davi, o que é que você acha da profissão que os seus pais exercem? Muito bom. O que é que você mais admira na profissão deles dois? Que eles fazem e você pensa assim, nossa, que massa, que legal que eles fazem. É defender os clientes. Defender, né? E Gabriela, fala um pouquinho a profissão dos seus pais. A minha mãe vai ser uma futura advogada. Sim. Aí eu gosto muito, mas ela também trabalha com a saúde. Meu pai é fisioterapeuta, eu admiro muito que ele cuida das pessoas. É isso que eu disse assim, nossa, como é bom ser isso. E minha mãe também, como futura advogada, já... Não vamos dizer que ela atua, mas ela já faz. Eu gosto muito disso, eu apoio muito ela. E eu admiro muito essas pessoas que são advogadas. Que a minha família quase todas são advogadas. As pessoas, tem tanto até... A minha prima, Tereza Paulino, já é advogada. Fez esse ano, passou no OAB. E você se inspira nelas. Inspiro. A minha tia Lunada também, inspiro muito. E para meu orgulho é minha neta, viu? E sobre participar de um podcast, como é a experiência? O que é que vocês estão achando? É a primeira participação de vocês assim na área da comunicação? Se na escola, por exemplo, tem alguns projetos que os professores pedem para que os alunos gravem, façam ali documentários. É a primeira experiência de vocês na comunicação, aparecendo aí? Pra mim, não. Não? Já apareceu onde, Davi? Eu já apareci na Rádio Rural 2 vezes. Na Rádio Rural, Olha aí. Muito E bem. Gabriela? É minha primeira vez fazendo um podcast, mas também já falei em público, em aulas mesmo. Sim. E também com os jurados, que de vez em quando temos que fazer algumas coisas no colégio, desde o meu colégio passado e este também, já tivemos. E aí, o que é que vocês estão achando desse momento aqui, essa conversa? Que na verdade é uma conversa séria, mas é um papo bem É um papo de bem criança. leve, né? Pra mim tá muito bom. Muito bom. Eu estou gostando muito. Como vocês se sentiram quando receberam esse convite?
Muito nervoso. Ficou nervoso? E Gabriela? Eu gostei muito. Gostou. Feliz? Fiquei. E quando o seu João falou de empreender, eu faço pulseiras de miçanga. Ah, olha aí. Olha aí, tá vendo? Bom futuro. Olha aí, muito bem. Com as minhas pulseiras eu faço cada uma, artesanato mesmo eu faço com as minhas mãos. Eu faço com as minhas mãos, né? Artesanato. E eu gosto muito. Eu vendo pulseiras e eu gosto de fazer isso porque eu vejo um futuro. Eu gosto muito disso. E eu gosto de. Vou dizer, eu sou um pouquinho vaidosa. Quando você fala assim, pulseiras, eu sou vaidosa um pouquinho. Colares, eu faço. Toda mulher. Muitas coisas. Então, no caso, você vende algo que você gosta de usar. Sim, gosto muito. E quem te incentivou a empreender? Ou foi de você mesmo? Você viu algum vídeo de crianças que já vendiam? Quem foi o pontapé inicial ali? Para você começar a vender suas pulseiras? A minha família e minhas amigas também. É um bom começo, Gabi. Bom começo. Começa assim. Eu, pelo menos quando eu tinha a sua idade, eu vendia cocada. Tá vendo? Vendia cocada. Que legal. E foi aí que eu aprendi muito como é empreender. É um conceito fora do comum e na sua idade é fundamental, porque nunca você vai esquecer que fabricava pulseiras e vendia pulseiras. Eu vendo desde meus 8 anos, eu acho. Uhum. Agora, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para esse cidadão aqui, João Rafael, que é empresário, empreendedor em Guarabira, que pergunta você faria a ele? Como você fez para alcançar isso? Olha, Gabi, tudo na vida é uma questão de você colocar como objetivo alcançar o alvo. Você começa cedo dizendo, eu vou chegar ali. Perseverança, fé em Deus, respeitar os outros, entendeu? Porque respeitar o ser humano é muito importante e o objetivo será alcançado, não tenho dúvida nenhuma disso. Com relação a Davi, eu já presenciei ele distribuindo um jornalzinho que ele mesmo fazia. Ah, é? É. Eu fazia isso quando eu era pequena, viu, Pronto, Davi? Eu tinha então- 9 anos. Eu tinha um mini Então, jornal, chamava ele- Jornal do Milho. Como era o nome do seu jornal? Pois é. Como é o nome? Eu não fazia jornal, é a mãe que fazia. Era, né? É Mas certo, você não. distribuía. Distribuía, né? Tem Mas pergunta? aí, Diga. Pois não. você, igual a Gabriela, você já pensou em empreender alguma coisa, vender alguma coisa ali, um brigadeiro, ou algo que você acha que ele vai me dar um dinheirinho? Sim, eu já pensei. Em quê? Em vender balas, balinhas. Só Bala. pensou, Só. mas vai pôr na prática. É só para dar uma ideia a você, é um futuro importante as pessoas que empreendem. Por exemplo, nós temos um exemplo na Paraíba, é o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Ele começou vendendo bala Sim. na rua e atingiu um objetivo importante, que é ser presidente de um poder importante, que é o Poder Legislativo da Paraíba. Tudo começa do pouco, da base, né? Nunca pense em começar alto, porque quem começa alto geralmente tem dificuldade. E as coisas planejadas no papel é uma beleza, agora na prática é difícil executar. E se agora fosse o contrário, vocês dois fossem nos entrevistar, eu e Digenilson, por exemplo, ele é jornalista, sou redatora do portal, o que é que vocês perguntariam? Veja lá, hein? Eu sou professora também, então vejam lá mais uma vez. Por que você quis ser professora? Olha aí. Porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então foi as duas primeiras coisas que eu aprendi a fazer na vida. Quando eu fui para a escola, eu já era alfabetizada. Minhas vizinhas eram professoras e elas iam na minha casa com muita frequência e eu já fui sabendo ler e escrever. Então foi algo que eu sempre me desenvolvi muito fácil e a comunicação também foi outro caminho que através da comunicação em sala de aula foi algo que foi ganhando espaço na minha vida. Tá bom. E ensinar também as pessoas. Tá bom, não faça pergunta pra mim não, já tá em Muito ordem. bom. E Davi? Em qual colégio a senhora estuda? Não, estudar não é trabalho. Mas eu estudo também, viu? Eu trabalho na cidade de Lagoa de Dentro. Sou professora de português, viu? De produção de texto.
Agora é pro senhor, por que o senhor quis ser jornalista? Na verdade, eu trabalho em rádio, né? E desde pequeno, desde criança, eu acho que Dando também, né? A gente escutava rádio, e tinha aquela... Porque o rádio antigamente só tinha o áudio, não tinha a imagem que tem hoje, né? Através das redes sociais, da internet. Então, criava aquela curiosidade na gente, saber como é que funcionava aquela coisa toda. Então, desde criança que eu escutava rádio. E a partir daí eu fui amadurecendo dentro de mim o sentimento de querer ser radialista. Não sei se sou dos melhores, mas estou por aqui já há mais de 25 anos. E viu, Gabi? E ele é um incentivador do rádio. Ele ensina uma espécie de um professor do rádio. Eu, por exemplo, ele me incentivou muito. Eu era jovem e eu via muito o programa dele e me fez ficar muito interessado no rádio. Esse objetivo. Você tem quantos anos nessa época? Eu não me lembro. Mas foi um incentivo muito grande que eu achava fantástico. Olha só. E consegui comprar a emissora de rádio exatamente incentivado por ele. Para você ver como é importante as profissões, né? Toda profissão ela é digna de qualquer cidadão. O importante é você honrar a profissão. Verdade. Mas Davi não fez a pergunta para o empresário João Rafael. Não precisa, não. Não gosto. Não? Aí tá certo. Algo que você teria curiosidade, um grande empresário, secretário, e que começou vendendo cocada, olha só. Qual a curiosidade de saber de uma pessoa dessa que veio de baixo, cresceu aos poucos? Porque eu sempre queria ser caminhão de cocada. Aí eu vendia cocada. Não, veja bem, a cocada ela é uma coisa simples. A minha mãe e minhas irmãs faziam a cocada em casa, colocava numa espécie de uma bandeja e eu ia para os lugares que tinha eventos para vender. E vendia e guardava o dinheiro para comprar a matéria-prima novamente, açúcar, coco. A mão de obra eu não pagava porque era de casa, né? Mas o objetivo do caminhão é que eu, quando eu tinha a sua idade, eu sonhava em ser caminhoneiro. Então eu sonhava com o caminhão, com a cor do caminhão, com a cor da lona do caminhão, ainda hoje está gravado na minha mente. Porque é como eu falei para você, é o objetivo, e Deus foi muito importante, quer dizer, muito justo comigo, que hoje eu tenho 7 caminhões, porque o objetivo foi alcançado. E não é caminhoneiro, é proprietário de caminhões. É proprietário de caminhão, tá certo? Tá vendo? Então todo objetivo ele tem que ter um alvo. Se você quer ser advogado como seu pai, você tem que visualizar ali para valorizar a profissão. Aí o estudo, o tempo vai conduzindo você àquele objetivo que você almeja. Agora, se você não almejar, aí você não vai conseguir. Entendeu? E já chegando aí os minutos finais do nosso podcast, vamos fazer o nosso bate-bola, que às vezes nós fazemos. Eu vou fazer com vocês. Como é? Eu digo uma palavra e vocês vão me responder com outra palavra que signifique aquilo para você. Por exemplo, família. E você vai me dizer o que família significa para você. Deus, tá certo? Vamos lá. Infância. Infância para mim é muitas brincadeiras. Infância para mim é quando você é criança e está aproveitando. Educação. Educação é o aprendizado das crianças. Educação é a vida. Família. Família é o amor das crianças. Família é meu tudo. Sem família eu não sou nada. E Deus? Deus é tudo para um planeta. Deus é tudo. Muito bem. Vamos Muito bem. Encerrando o nosso podcast. Agradecer aqui, exatamente. Agradecer hoje um podcast leve, iluminado. Não que os outros não tenham sido, mas a presença de criança nos ambientes, o clima é maravilhoso. Agradecer a presença de vocês, tá certo? Foi muito bom essa nossa conversa, papo sério / conversa leve. Dizer que foi muito bacana, esperamos vocês em outras oportunidades e que vocês alcancem aí espaços maravilhosos na vida de vocês, com certeza através dos estudos. Muito bom saber que a família também incentiva bastante e que vocês sejam aí grandes profissionais e parte muito importante do nosso futuro, da nossa sociedade, né, Jennifer? É verdade. Obrigado por ter vindo, viu? Você, eu quero agradecer a presença das crianças, muito importante para nós. Revivemos nosso passado também, né? Sim. Agradecer a doutor Beto Oliveira, que é pai do Davi, a sua esposa, que está aí presente também. Agradecer a Michele Paulino, que conduziu Gabi até aqui,
E agradecendo a Michelle, eu agradeço a toda a família de Gabi. E dizer que é uma satisfação e uma alegria muito grande. E segunda-feira, às 7 horas da manhã, estará no rádio sendo vinculado esse podcast, que ficará por muitos e muitos anos no YouTube. Com certeza. É gravado. E quem sabe daqui a alguns anos. Daqui a 20 anos, quando você estiver de maior idade, já pode reviver tudo isso. E quem sabe entrevistando vocês novamente, já exercendo alguma profissão. Exatamente. E aí ou a gente presenciando a formatura de vocês. Exatamente. Isso. Eu quero agradecer muito ao Senhor por ter dado isso para mim. Muito legal. Muito bom. Muito bem. E eu gosto muito da sua irmãzinha, porque ela também é muito preparada. A irmã dela tem 5 anos, Sim. Mas é um amor de pessoa. Não que ela não seja, mas estou dizendo por conta da idade, né? Davi, gostaria de falar aí no nosso momento final do podcast? Não, mas eu adoraria que outro dia você me chamasse para outro podcast desse. Muito bem. Já fica o convite aí, né? Já está feito o convite. Pois é. E qualquer dia você pode participar também na Rádio Rural e na Rádio Cultura, com seu pai. Isso. Entendeu? É uma alegria receber criança, porque a criança, como eu falei no início, é o futuro do nosso país. Muito bem, agradecer a você, internauta, você ouvinte, você telespectador também aqui do nosso podcast, que você acompanha todas as segundas-feiras pelas rádios Rural e Cultura de Guarabira e também pelo nosso YouTube do portal NE1 Notícias. Até a próxima edição, se Deus quiser. Até lá.